Boa noite! Estamos começando mais uma live da série de lives. Como eu tenho colocado aí no meu Instagram, essa semana, todos os dias, estamos tendo uma sequência de lives. Você, protagonista, você sendo aí o dono, a dona da sua história, dos seus sonhos, dos seus planos. É uma live para inspirar, para motivar, para ajudar as pessoas a viver o seu melhor. Final de ano, tem muitas reflexões, E que essa semana seja realmente para fazer algo de bom, para poder mudar os sonhos, talvez dar aquele toque especial para começar um 2024 ainda mais abençoado. E hoje eu tenho uma convidada, Não é por acaso que eu coloquei este louvor. Eu não sou mais escravo do medo. Muitas vezes nós vivemos aprisionados, com medo de viver, com medo de realizar os sonhos, com medo às vezes de fazer algo que é necessário para as nossas vidas, E vivemos aprisionados, vivemos sendo reféns, às vezes de nós mesmos, dos nossos pensamentos negativos, daqueles pensamentos de eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Então hoje, nessa live, que você venha desbloquear, que você venha realmente arrancar esse medo. Quando nós entendemos quem nós somos, a nossa identidade, a gente começa a viver de uma forma diferente. E esse louvor fala muito sobre isso, Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele já conquistou tudo para nós. E muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que Ele já deixou para nós, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, pela depressão, pelas dores que esse mundo nos causa. Mas a partir de hoje, que você venha viver algo sobrenatural. Que essa live venha trazer uma virada de chave para a sua vida e que você possa também declarar: eu não sou mais escravo do medo. O amor, Deus, Ele já me libertou e eu posso viver uma vida plena. Eu posso viver além do que eu posso imaginar, porque o que os nossos olhos veem é algo tão limitado, mas o que Deus tem para nós é algo sobrenatural. É algo muito maior do que às vezes nós realmente podemos acreditar. Mas nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós e confiarmos e alcançarmos os sonhos de Deus para nós. Então eu vou chamar a minha convidada para que a gente possa estar fazendo esse bate-papo. No decorrer dessa live eu vou estar contando também um pouquinho a minha experiência com o medo, o quanto o medo já me paralisou, o quanto eu já deixei de viver coisas importantes e usufruir de tantas coisas boas na minha vida por conta do medo. E hoje eu digo e declaro, eu não sou mais escrava do medo. E é claro que em muitos momentos o medo vem, mas eu falo, aqui não tem lugar. E eu vivo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Para eu fazer as lives, é claro que dá muito medo, mas eu enfrento e eu venho vivenciar o meu propósito. Então o medo não pode me paralisar. O medo não pode ser maior do que a minha confiança e a minha fé em Deus. E muito mais maior do que o meu propósito, do que aquilo que Deus tem para mim. Então eu vou diminuir aqui o som e vou convidar, já vou até convidar ela aqui, a Rosana, uma pessoa muito especial. Da minha vida, da minha história, e que me ajudou muito a enfrentar também um desses desafios com medo. Te mandei, ela tá entrando. Olá! Que linda! Que mensagem linda! Eu não canso de te ouvir, sabia? Ai, que bom, eu fico feliz. Eu fico mais feliz e agradecida, viu, Melita, pelo convite. É uma honra sempre estar fazendo parte da sua vida de alguma forma. Foi no meio de dirigir, foi quando você veio aqui nessa formatura, foi nas trocas, nas outras lives que já tivemos. Verdade. A história de vida, ela não só inspira, motiva,
dá vida para quem escuta. Então, Amém. sempre vou ter nada de compartilhar esses momentos com você. Seja bons ou tristes. Verdade. Sabe que não é só momentos alegres, não é? Sim. E falar do medo de dirigir, ou falar do medo, da falta de coragem, das ansiedades, das inseguranças, é um momento triste da nossa vida que só quem passa sente, sabe, e muita gente não entende, porque de fato é uma coisa que ela é muito pessoal, muito particular. E eu levo isso muito a sério, acho que por isso a gente se conectou tão rápido. Verdade. E tá também me conectando tão rápido com o pessoal que me encontra assim nas redes sociais por conta disso. O medo, ele paralisa, ele impossibilita, ele tira de nós as possibilidades de viver o extraordinário de Deus, que é o que você vive hoje. Que eu tenho honra de compartilhar e quero aqui agradecer mais uma vez e dizer para o pessoal que estiver entrando aqui, gente, segue a Manny, acompanha a história incrível de vida dela, porque se essa mulher não motivar vocês, eu que não motivo, gente. Ai, ai. Não, e é muito interessante que hoje eu já vivi tantas coisas. E agora, quando eu estava me preparando aqui para a live, eu assim, fui fazendo uma reflexão. Nessa noite, o meu filho mais velho chamou os coleguinhas para fazer uma noite do pijama aqui em casa. E aí, de manhã, eles continuaram aqui ainda brincando. E aí, hoje eu descobri que uma vizinha que eu gosto muito está se mudando amanhã. Uma outra amiga que mora em São Paulo, que estava aqui, foi embora hoje também. Eu falei assim, ai, gente, vamos dar um jeitinho da gente se encontrar, fazer essa despedida. Aí, antes disso, o meu mais novo trouxe também uns coleguinhas para poder brincar. Férias é isso, né? A gente está trabalhando e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí fui preparar as coisas para o café da tarde, os meus filhos brincando. Depois fui para esse momento, que foi um momento de alegria e de tristeza ao mesmo tempo pela despedida. Saí de lá, corri aqui, já fiz um atendimento. Acabei de fazer 1 hora de atendimento terapêutico e estava já me preparando aqui para a live. E eu falei, como é bom viver, né? E em 2016, quando eu recebi o diagnóstico do retorno do câncer, né? E o médico me falando que eu teria que viver o máximo, porque eu não passaria de 2016, e eu não ter colocado essa palavra como sendo realmente um ponto final da minha história. Porque senão hoje eu não estaria aqui vivendo tudo isso. E o medo também traz muito em relação a isso. Muitas das vezes a gente deixa de viver o hoje com o medo do amanhã. Então, para mim, o que acontece? Sempre os médicos estão falando, está piorando, a situação está se agravando. Mas eu falo, eu preciso viver o hoje. Não adianta eu me desesperar com o que está acontecendo para o futuro, sendo que está nas minhas mãos é o presente. E por isso eu sou grata. Né? E isso me traz um anseio de vida e eu busco viver sempre o melhor e da melhor forma. Né? Então eu falei assim, se eu tivesse com medo de viver por conta do diagnóstico, né, não só hoje, mas durante todo esse tempo, eu não teria me permitido viver metade do que eu tenho vivido. Né? Então hoje, assim, quando as pessoas me falam assim, você me inspira, eu falo, eu fiz a escolha certa. Né, de viver não só por mim, pelos meus filhos, pela minha família, mas por todas as pessoas que sempre me falam, né, o quanto a minha história inspira, o quanto eu consigo dar força, às vezes mesmo sem saber, só pela minha força de vontade de viver, né, pela minha luta contra o diagnóstico, contra tudo que eu tenho passado e me permitir, né, ser alguém especial na vida das pessoas. Né? A gente sempre lembra entre nós, assim, conversas pessoais, que essa força que muitos pensam que é nossa, na verdade, não é. Na verdade, ela é tudo do Senhor. Ela é proveniente de um dia termos tirado o controle das nossas mãos, entregado nas mãos de quem realmente tinha que dar o controle. Verdade. Porque até, eu posso dizer que até enquanto eu pensava que eu conseguiria resolver as minhas coisas, eu colocava o controle na mão de Deus e tirava o controle da mão de Deus. É desse jeito. Pra mim, aí passa, daqui a pouco, não, deixa eu fazer desse jeito aqui para ver se tá certo. Às vezes tá demorando, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? E é assim, eu falo que as nossas vidas são conectadas
né? Nossos propósitos, eles se encontram. Quando a gente busca e tem em nós uma força maior que faz com que os caminhos ali na frente se encontram, não tem como dar outros frutos, a não ser bons frutos na vida das pessoas que nos encontram, nas pessoas que cruzam o nosso caminho, independente se o nosso momento está sendo um momento propício para ajudá-las, ou Uhum. não está sendo, porque às vezes nós não podemos ajudá-las, mas elas que acham que não podem nos ajudar, mas com a história, com o medo, com a insegurança que elas trazem para nós, a gente consegue, com a nossa força e a força de Deus, ajudar de alguma maneira. E eu Verdade. acho isso lindo e vivo para isso. Assim, eu sempre me emociono quando o assunto ele vai além do lado técnico, porque claro, a gente aborda a coragem, a gente aborda o medo, a insegurança, as incertezas. Isso, psicólogo pode ajudar, psicoterapeuta como você pode ajudar, medo de dirigir, dependendo dos medos eu posso ajudar. Sempre tem alguém que quando a gente precisa, no momento que a gente mais precisa, e realmente é genuíno, é algo que você deseja do fundo do coração, passar por essa fase, nós encontramos as pessoas certas que vão entrelaçar as mãos e só vão soltar quando o outro conseguir. Porque a gente precisou e ele não soltou nossas mãos. E a gente está conseguindo. Não é de graça quando eu digo, não é pela força do nosso braço, na verdade. Uhum. É a gente entende a dor do outro, a gente tem essa empatia, porque de fato não é fácil, a gente já passou por muita coisa e vamos passar por muita coisa. Sim. Dando A as mãos nossa, unidas, a a gente nossa vida é isso, né? É nos altos e baixos, assim como a batida do nosso coração, né? Quando a gente olha os exames, não é uma linha contínua, é altos e baixos, às vezes mais altos e outros mais baixos, outros nem tanto, e assim a gente vai seguindo, a gente não pode desistir. E muitas das vezes, né, a gente acaba se pegando nesse ponto de desistir de um sonho, desistir da vida, desistir de um planejamento, de algo em que a gente gostaria tanto, mas às vezes não quer dar o nosso total empenho, né? Não quer colocar ali toda a nossa força para que isso seja alcançado, porque nada na nossa vida vai vir fácil. Né? não. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa para a gente conquistar outra. Vão vir muitas lutas, dificuldades e muitas vezes para nos paralisar. E é aí que a gente precisa persistir, porque quanto mais difícil, né, aí é que a gente precisa realmente batalhar ainda Por mais. isso que eu sempre levo pelo lado, sempre que possível, que eu tento resolver qualquer coisa do medo na minha vida ou do medo na vida das minhas alunas, independente, quem acompanha aqui sabe, eu sou cristã sim, mas é independente de religião, porque Cristo não professa religião, mas é você ter um entendimento de que existe o bem e existe o mal. Sim. E o mal, ele está para ti, é o que você disse, paralisar. É as ferramentas que será usada contra a sua vida, contra a sua alma. Então, você acredite ou não acredite, Uhum. Isso aí. E o que mais a gente tem visto, eu agora então nos atendimentos tenho visto muito, e se já aconteceu comigo, é a gente ter uma crença limitante. É algum dia a gente ter escutado de alguém que isso não é para mim, né? Você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso, e trazer isso durante toda uma história e realmente não se permitir viver. Igual eu estava até olhando, eu estou renovando agora a minha habilitação, e eu estava vendo que eu estou fazendo 20 anos de carteira. Eu falei, gente, eu tô ficando velha mesmo. Só que desses 20 anos, eu tenho muito pouco tempo realmente de experiência dirigindo. Por quê? Para mim sempre foi um sonho. Eu sempre achei lindo mulher dirigindo, né? Ter a sua independência ali para poder resolver as coisas, para sair, não ficar tendo que ficar pedindo às pessoas para poder levar, ou ter que ficar pagando transporte. E aí, assim que eu fiz meus 19 anos, eu tirei logo a minha habilitação. Só que na hora de dirigir, eu comecei a trazer pensamentos ruins.
E isso me paralisou durante anos. Eu falava, eu não sei, eu não posso. E trazendo muito medo. E na minha mente só vinha o quê? Tragédia. Eu não conseguia pensar em nada bom que me impulsionasse a conseguir. Tudo assim, eu vou fazer alguma coisa de errado. E se alguém parar muito próximo e eu não saber o que fazer? E se eu bater em alguém? E se eu atropelar alguém? Só vinha assim, só vinha pensamentos muito ruins. Então, quando eu ia para pegar, para dirigir, eu travava. Porque o que vinha na minha mente, eu não tenho capacidade para isso. Quem sou eu para poder dirigir? Eu acho lindo todas as outras mulheres dirigindo, mas isso não é para mim, porque eu sou fraca, porque eu sou medrosa, porque eu acho que eu não aprendi as coisas direito, sabe? Então me trouxe muito peso. Então, durante muito tempo, eu abri mão de dirigir, de poder levar os meus filhos ao médico. Quantas vezes meu filho passando mal, eu tive que chamar o meu sogro, o meu padrasto, que mora em outro bairro, ou chamar um Uber, um táxi, para poder levar os meus filhos no hospital, sendo que eu tinha habilitação, tinha o carro, mas não conseguia dirigir. Né? Quantas vezes eu passei raiva de ir ao supermercado, pedir uns 30 Ubers e eles cancelarem por ver que era um supermercado cheio de compra. Né? E eu passar horas lá me aborrecendo porque pedia, cancelava, e sendo que eu podia ter ido numa boa, né? Então, assim, e cada vez que isso acontecia, me trazia um peso maior. E aí eu falava, poxa, eu sou burra mesmo, porque eu tenho uma habilitação, eu tenho carro, e eu tô passando por tudo isso. E aí me reforçava aquele mal que me fazia sofrer. E eu só consegui realmente sair dessa prisão quando eu falei, não, eu tenho capacidade sim. Eu posso, eu vou conseguir e eu vou provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que esse medo. Eu sou mais forte do que esse bloqueio. Eu sou maior do que essas palavras que um dia alguém, às vezes, nem na intenção de me machucar ou de me aprisionar, falou, mas veio com uma palavra de aprisionamento. Então, quando eu decidi, e aí logo em seguida eu te conheci, eu comecei a ver as aulas, porque também isso é muito importante, né? A gente ter segurança, a gente conhecer, saber exatamente o que a gente precisa fazer no momento certo. Então, assim, quando eu comecei a assistir as aulas e comecei a dirigir, eu tremia muito. Só de pensar que eu ia ter que dirigir, eu ia no banheiro e fazia xixi acho que umas 10 vezes. Né? E eu entrava no carro, já me dava vontade de novo, de tão nervosa que eu ficava. Mas eu falei, eu não vou deixar isso me paralisar. Eu já fiquei muito tempo parada. E eu não vou permitir que isso agora me paralise. Então, eu fui me permitindo viver. E conforme as coisas iam acontecendo, eu ia lembrando das aulas. E isso ia me dando segurança. E eu fui vendo que toda aquela tragédia estava na minha mente. Né? E que eu tinha capacidade, sim, que eu podia ir além daquilo que eu imaginava. Pode falar. Inclusive, tem um vídeo que eu postei há um tempo atrás. Eu estava com uma aluna numa avenida aqui em São Paulo. E no vídeo, um vídeo simples, não mostrava técnica de nada. Eu falei para ela separada no semáforo, eu fiz esse comentário no vídeo. Falei, pessoal, vocês estão dirigindo? Tem que perder esse costume de parar no semáforo e ficar, meu Deus do céu, porque se aquele cara atravessar a rua e aquela bicicleta? É não, isso aí. E o cara, nossa, se meu carro morrer, se eu não sei o quê. No vídeo mesmo eu explico, eu falo, os pensamentos de um motorista não tem que ser esses. E é bom fazer a distinção do que é o nosso pensamento, porque, gente, a nossa mente, ela passa milhões de pensamentos. E eles não são teus. Quais pensamentos? O que você acata para si. Os pensamentos que para você faz sentido e traz para você. Então, não é a força... Quando diz a força do pensamento, é justamente você dar essa autoridade para aquilo que você está pensando. Verdade. Então, no caso da Benetton, ela estudou o curso. Entendam a diferença entre você ter medo, um medo racional, que faz todo sentido, e a diferença do medo que você tem que enfrentar, né? Trocando esse medo pela coragem, porque você já entendeu. A diferença é que você, às vezes, não entende muito bem sobre a embreagem do carro, não entende muito bem as técnicas, não entende o funcionamento do carro. Isso. E quando eu falo
falo funcionamento, não é o funcionamento, gente, de uma troca de óleo, de né, encher o pneu. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de funcionamento do veículo, eu costumo dizer que um frentista explica para você se você tiver dúvida. Como que eu dou seta? Não. Que seja seta, onde eu ligo para o limpador de para-brisa, ele vai olhar para você e falar aqui. Agora, para ele como que é o ponto da embreagem do seu carro, como que faz? Ele não vai saber explicar exatamente como que você tem que fazer. Então, o medo antes disso, ele faz sentido, porque se você parar para se autoanalisar, inclusive a Melanie sabe muito mais do que eu sobre isso, mas ela vai ratificar o que eu estou dizendo. Se você não se autoconhece, você não consegue nem identificar o medo que você tem. Você coloca todo o seu medo na prática. É porque eu não pratico. É porque eu isso. É porque realmente eu tenho que pegar mais o carro. Mas calma. Para o mundo que eu quero descer. Você quer pegar o carro? Porque eu preciso dirigir. Mas você sabe o que você vai fazer no carro quando você pegar esse carro? Se você não sabe, então para e dá um passo para trás. Porque você gastou R$ 2.000 na sua CNH, fez 20 aulas e você saiu sem saber dirigir ou sem entender muita coisa. Então, a primeira coisa, colocar os pontos nos is. Você tem que entender sobre o carro e não é esses pontos que eu disse anteriormente. Não é a parte do limpador de para-brisa, não é a parte do encher o pneu do carro, isso é importante. Mas você consegue fazer isso em qualquer lugar. Agora, sobre embreagem, sobre entender os eixos do carro, sobre entender o funcionamento dele para locomover o carro do lugar, seja em qualquer subida, descida, curva, troca de marchas, o básico do carro, você tem que saber. Então, se você não tem esse conhecimento, você vai ter um medo racional. E esse é o medo que você primeiro precisa identificar. Identifiquei, realmente. Eu não sei o que é isso. E, gente, não é para que serve a embreagem. A embreagem serve para o carro andar. Então, por que você pisa, tipo, numa descida sem estar trocando de marcha? Por que seu carro está andando? Não, a embreagem, você tem que saber, você tem que ter isso na sua mente, certo? A embreagem é para trocar marcha, trocou marcha, tira o pé. Por que você está fazendo isso? Essas perguntas, aliás, eu vou até dizer aqui que eu costumo falar também que o mundo, gente, não é de quem sabe, não. O mundo é de quem pergunta. Porque quem sabe pode saber uma coisa que virou obsoleta. Não adianta você saber uma coisa e você não se questionar diariamente, porque o tempo muda, as coisas mudam, as pessoas são diferentes. Então, se eu sou instrutora há 20 anos atrás e hoje eu estou numa realidade que as pessoas são diferentes umas das outras e eu não me atualizo nas pessoas ou na minha didática, eu não vou conseguir atender o resto do público. Então, as pessoas têm necessidade de conhecer os detalhes principais do carro, que foi o que a Melanie fez, estudou, entendeu. E aí sim, gente, aí aquele ditado faz sentido. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque você vai saber fazer o certo no momento que precisar. Né? Você vai sentir aquela que você vivenciou antes de erros por uma certa que você, não vou dizer que você não vai errar, você vai errar, mas você vai ter como trocar esse pensamento do momento de, nossa, o carro morreu na saída do semáforo. Por quê? Ele morreu porque eu soltei embreagem rápido. Calma, eu tô afobada, que eu tô no trânsito, mas peraí, que eu vou soltar mais devagar e vou sair. É isso aí. E é nos erros, né? Nos erros você ir ajustando. O que aconteceu também comigo? Logo quando eu comecei a sair assim, para dirigir, eu parei em uma ladeirinha e estava num sinal. Não era ladeirão, não, era bem pouquinho mesmo. Só que nisso, na hora que o sinal abriu, para mim, estava vindo uma ambulância. Então, quando eu comecei a sair, a ambulância, eu ouvi o sinal da ambulância, e aí eu fiquei meio nervosa, que foi a primeira vez que aconteceu. E aí, nisso, no nervosismo, eu tirei o pé da embreagem rápido. Aí o carro morreu. E aí eu fiquei nervosa naquela hora, né? Porque eu deixei o carro morrer ali na subida, e a ambulância passando, e aí eu falei, opa, peraí, né? Respira e pensa. E aí eu falei, não, preciso agora, enquanto a ambulância vai passar, é o tempo que eu preciso para ligar o carro de novo, achar a embreagem e sair. Então não é me desesperar, porque o medo ele traz muito isso, né? Na hora
Muitas pessoas ficam com pensamentos acelerados e aí já vai pensando, muita gente vai buzinar, as pessoas vão achar que eu não sei dirigir, vão ficar me xingando. E isso também é normal, né? Assim, eu já tenho visto. O bloqueio surge daí, né? Porque Sim. eu falo, me deu branco, esse branco é a afobação, eu vou usar o termo vocês, tá? É a afobação de vocês na hora de fazer uma coisa simples. Ai, meu Deus, vou passar a marcha. Eu vejo, às vezes, passando a marcha, a pessoa pega e fala assim, primeiro, beleza, o carro saiu. Segundo, terceiro. Eu falo, por que você está passando a marcha assim? É possível você fazer o processo tranquilo. Ah, mas se eu não passar... Aí, Mérito, entra os detalhes que você pegou no curso, que você assistiu. Entre esses detalhes, como às vezes a pessoa pensa que passar a marcha, ela tem que passar a marcha rápido, porque se cair no neutro, o carro vai morrer. Deixa eu já te desmistificar isso. Gente, primeiro, o carro nunca vai morrer enquanto ele estiver em qualquer velocidade até 5 km por hora. Ele vai morrer? Pode morrer, mas a velocidade é uma coisa que ela vai ser gradativa. Tá em marcha, se você não parar de acelerar, ele vai passar por todas as marchas, caindo a velocidade, tá? Não trocando, obviamente. Vai passar por todas, quando chegar no zero, ele morre. Né? Ele não morre quando você passa no neutro, ele não morre quando você tá ali. Então não passa a marcha afobada. No caso, faz igual a Mary disse, tá ali, ficou nervoso, o carro morreu, para, respira, cobra de você, fala, peraí, você não é louca, você tava fazendo isso até agora, tava certinho. Você sabe o que fazer. Então, cobra de, sabe, é uma cobrança interna para trocar esse pensamento, porque, gente, nossa mente, o nosso medo, ele faz sentido. Ele viu você errar um monte de vezes. Ele viu você errar anos e não conseguir. São 10 anos, 15 anos de memórias que tá aqui, de curva que você fez errado, que bateu num carro, que fez isso, que aquilo. Vocês acham que com algumas aulas que você faz ali, que você aprendeu, porque geralmente eu dou aula presencial em 12 aulas, que são as aulas do método, ou você adquiriu o curso e assistiu e aprendeu o que você precisa para fazer. Você acha que em poucas tentativas você já vai conseguir fazer tudo? Você vai conseguir fazer sua mente se convencer de que você é a motorista? Não vai, gente. Não. Você vai ter que tirar, trocar, substituir essa programação que a nossa mente colocou pelos acertos. Você tem que ter paciência para fazer isso. Se não fizer isso, você está pulando etapas, sua afobação sempre vai tomar frente, o medo sempre vai tomar frente, porque ele faz sentido. Ele tem um monte de provas que vai virar para você e vai falar assim, você não vai conseguir, ó, te avisei. Porque é assim que a gente pensa, te avisei, você errou 200 mil vezes, por que você acha que aqui, com esse monte de carro, você vai sair? Aí você mesmo fala, vou sair, vai morrer 5 se precisar, mas eu vou sair. E ali você vai trocando. Então, assim, é um processo. A pessoa tem que ter paciência. E o que eu sempre falo também, eu falo sempre de uma forma geral, né? Até para as pessoas que eu atendo, que a gente tem que perder esse medo do julgamento. Porque as pessoas sempre vão julgar. E a forma de dirigir, não existe uma forma correta. Assim, não tem um... Não, você precisa dirigir exatamente assim. Né? Tem pessoas que têm a forma de dirigir, né? E tá tudo bem. Então, às vezes a pessoa julga o outro porque está dirigindo diferente, né? Mas se estiver respeitando o que precisa, né? Não tem muito isso. Então, assim, às vezes a gente fica com medo. Mas as pessoas vão julgar que eu estou fazendo errado, que eu não sei. E acaba trazendo ainda mais esse peso de julgamento. E aí não consegue sair do lugar. É porque se preocupa muito com o que o outro acha ou pensa. Já aconteceu? Isso. Por isso que eu falo que as minhas alunas, quando vêm fazer aula presencial comigo, ou vêm através do curso, mas eu vou ressaltar as presenciais porque elas me conhecem pessoalmente, elas fazem as... Aí, numa terceira aula, ela fala assim, eu fui colocar o carro na garagem e aí tem uma rampinha. Aí, eu sempre coloquei dando bombadinha para subir, daquela aceleraçãozinha, o carro subir. E é o jeito que você me ensinou. E é o jeito que eu consegui fazer. Nunca falou nada. Aí, uma vez, eu boca aberta, ela contando, né? Eu boca aberta fui comentar com ele, porque eu vi que o carro morreu umas 2, 3 vezes com ele. Aí ele dá uma aceleraçãozinha. Você tá doida?
Você acelerar o carro assim, o carro gasta muita gasolina, não sei o quê, tem que subir sem acelerar. Aí ela falou assim, engraçado, eu sempre subi assim, o carro nunca morreu na entrada, e agora Aham. o que acontece? Tem que saber distinguir e saber fazer o seu posicionamento, como a pessoa que dirige, porque se você for seguir a maneira que ele faz, ou a maneira que o outro está dizendo, tem a maneira que o outro faz, se ele se adequa àquilo, ok para ele. Sim. Mas se você adequa outra forma, que não é errado você, mas tá gastando gasolina, quem paga é você. Mas tá É. gastando, quem paga é você. Desde que seja racional, não seja um pisar na embreagem à toa, Sim. sabe que nem ou não entende? Então, assim, gente, eu estou dizendo, partindo do princípio de que vocês conhecem o que vocês estão fazendo. Então, Sim. bom você acelerador, faz isso, injeta força no carro para pegar uma rampa, para subir uma rampa, para sair um meio-fio. Isso é algo que 90% dá certo. Então, aí a pessoa que é o marido, geralmente, se fala o contrário ou fala diferente, você tem que saber se posicionar e dizer, olha, eu faço assim porque para mim é mais fácil. Se eu fizer do seu jeito, eu não vou conseguir. Então, eu vou continuar fazendo assim. Mas gasta, tudo bem? Aí vem o caso. Mas se a pessoa não trabalha, quem paga é o cara. Gente, isso é assunto seu, tá, Mente? Porque comigo é muito simples de resolver, sabe? Eu acho que um casal, o mínimo que um casal tem que ter é saber que um tá ali pro outro, não Sim. tem um gasta isso, outro aquilo, os dois têm que entrar num consenso e entender que facilitar a vida do outro é o nosso trabalho E é como casal, né? um pouquinho, né? Tá, vai gastar, mas poxa, assim, para entrar na garagem, né? Coisa de segundos ali, um minutinho, né? Então, assim, e ver a felicidade da pessoa por ela estar conseguindo, por ela estar saindo, estar estacionando, então, assim, vale a pena o investimento, né? Então, assim, só que assim, geralmente, né, eu lido com mulheres bem mais velhas, e aí já tem um ritmo ali no relacionamento, o qual o homem sempre toma a providência, a frente e tudo mais. Só que, entendam, não é errado você se posicionar dessa forma, você não está indo contra. Primeiro, a pessoa não é seu pai. E mesmo que fosse, você está fazendo algo que não está faltando com respeito, você não está passando por cima de ninguém, não seja grossa, só Sim. fale, entendeu? O que é correto para você, naquele momento, que não esteja afetando ninguém, infringindo lei nenhuma. Qual é o problema? Sim. Entende? Quando eu digo saber se posicionar, é ter uma conversa franca e dizer que você dirige assim para você mais fácil. Quando Sim. você vira e diz, vai mais rápido, acelera, não é assim que pega no volante, vira aqui, vira dali. Se você já tiver conhecimento das técnicas, tiver tido aula comigo, souber disso, você tem que virar e dizer, olha, eu posso até chegar nesse nível de dirigir dessa forma, com essa velocidade que você fala. Mas por enquanto eu não estou assim, eu não vou fazer do seu jeito porque eu não consigo. Pronto, Sim. não consigo. E tem isso também, né? Essa questão assim, quanto mais a gente dirige, eu vi até umas pessoas falando assim que não que tá com algumas dificuldades de sair e outra falou assim, eu não consigo estacionar. Mas uma coisa eu tenho aprendido assim, isso, dirigir e nadar, a gente não aprende na teoria só. Não. Você aprende a teoria, mas você precisa ir na prática. Né? Você precisa ter toda a base teórica para você saber, né? Ali, às vezes, até uns macetes, principalmente de estacionar, né? Tem muito macetezinho, né? Na hora de virar o volante, né? E tudo. Mas, assim, não adianta você ter só na sua mente, você tentar uma vez e falar, eu não consigo, pronto. Não. É ficar tentando. Né? Então, dirigir também é a mesma coisa. Né? Eu confesso para você que no início eu só andava na pista mais lenta, eu não ficava cortando, eu tinha receio, eu queria pegar realmente mais controle com o carro. Então, assim, hoje, para mim, isso é super tranquilo. Tem alguém mais lento, eu corto, sabe? Consigo dividir com caminhão, com ônibus, coisa que antes eu ficava atrás ali. O caminhão estava indo devagarzinho, eu estava ali atrás, morrendo de medo, mas respeitando o meu limite, sabe? Eu estava começando. Então, eu falei assim, eu não quero fazer nada que eu não tenha segurança para fazer. Então, conforme eu fui sentindo, conhecendo o carro, pegando também essa questão da... Como é que chama? Quando a gente vê a distância... Eu esqueci agora. De um carro para o outro? Isso, tanto do lado também, né? A gente, com o
tempo, você vai pegando essa habilidade, né? De você conseguir passar igual às vezes algumas pessoas que andam comigo assim, aí vira e fala assim, mas como é que você sabe que você está na linha, que você não está ultrapassando? Eu falei assim, eu sei, agora como que eu vou te explicar? Eu não sei, né? Porque acaba sendo algo muito natural, que você sabe ali o controle do carro direitinho, o que você está fazendo, né? Então isso é importante, mas é algo que se você dando atenção, você vê isso o tempo todo acontecer. Eu vejo, vou dar um exemplo de noção de espaço, a aluna, ela tá aqui e ela pensa o seguinte, será que eu passo ali, aquele trechinho ali apertado? Uma das coisas que eu vou dar aqui como referência, vou dar duas. A primeira é a falta de raciocínio que a pessoa geralmente tem, porque tem um carro que acabou de passar na frente dela, mas ela não vai conseguir passar, sendo que ela está na mesma direção do carro, o carro passou e a pessoa fica tão com medo do espaço, ela foca só no espaço e esquece que o carro da frente já passou, então tudo dela. Essa é uma coisa assim óbvia, que às vezes a pessoa com medo não raciocina. É ver a lateral do carro. Quando você está passando numa rua de mão dupla, você conseguir ver tanto do carro parado, tanto do carro que está vindo na sua direção, a lateral. Você vai ver a porta do motorista, a porta do passageiro de trás, e você vai entender que ali, vendo, você consegue passar porque você tem espaço. Se você não vê, é porque você não consegue passar. Quando você vai mudar de faixa, algumas pessoas têm mania de se visualizar somente pelo retrovisor. Olha o retrovisor, olha, visualizou e entra. Gente, a gente tem todo o corpo aqui no carro. Você tá aqui, você dá seta, você vai olhar para o retrovisor, mas você tem que fazer isso aqui também. Por quê? Porque quanto mais você diminuir esse ponto cego que já tem, vai facilitar a tua vida. Se vai mudar de faixa, se você olha para o retrovisor e tá vendo um carro e os dois faróis do carro tá mostrando no seu retrovisor, então você tem tempo hábil de entrar. Se você vê que não está mostrando os dois faróis do carro, você não tem tempo hábil de entrar. Então, e sempre aguarda mentalizando o que você está fazendo no trânsito ali. É no momento presente. Pensar no que você está fazendo, porque se você está aqui, está vindo um carro lá atrás, você já viu que só viu um farol dele. Ele está passando do seu lado. Já olhou para o carro, mentaliza. É um carro azul, vermelho, branco, prata, é preto, branco. Aí você tá aqui, você tá esperando ele passar. Quando ele passar aqui, quando você visualiza, você já vê. Ó, passou um carro preto, acho que é ele. O provisor vira a cabeça, entra. Então, são estratégias, são pontos que a gente vai pegando. E não são de espaço, uma coisa também individual. Que você vai colocando uma técnica aqui, outra ali, você vai apimentando com coragem. Porque as coisas aqui eu adquiri, de aproximar das coisas, de diminuir aquele espaço ou aproveitar mais o espaço que eu tiver, é como? Enfrentando. Hoje eu vou até aqui. Aí amanhã eu vou estacionar de novo, mas quando eu desci dessa vez que eu estacionei, eu vi que tem um espação. Aí no dia seguinte eu vou estacionar Isso que eu comecei a descobrir também. Quando eu comecei a estacionar, eu olhava assim falando, nossa, acho que tá coladinho. Quando eu saí e olhar, tinha ainda um espaço. Então, assim, você vai vendo, e você vai descobrindo, você vai vendo os pontos, né? Então, eu sei que eu posso chegar, porque às vezes, quando já começava a cobrir um pouco o carro, assim, parecia que já estava colada, né? Mas não, porque o meu carro, ele é hatch. Então, assim, rapidinho ele já tampa o carro que está atrás. Então, assim, hoje eu já sei que eu posso ir um pouquinho mais. Então, assim, eu vou indo com cautela, mas eu sei o espaço que eu tenho. E outra coisa também, sabe? Assim, desde o início eu falei assim, eu não vou me paralisar pelos limites que às vezes eu me coloco. Porque, assim, o meu carro, ele não tem direção. Então, ele é um pouco duro. Então, se eu às vezes prefiro estacionar em um local um pouco mais distante, que seja mais fácil para mim, do que às vezes ficar dirigindo, sabe, querendo colocar o meu carro em uma vaguinha que vai me cansar. Sabe, que não, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou colocando aqui, sabe, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que fazer aquilo que é melhor, mais fácil para mim, sabe? Então, assim, eu já... Gente do céu, essa é uma das coisas que as pessoas fazem, de prestar atenção no que o outro está falando. Ah, faz isso, você não aprendeu? Faz isso.
Se você não sabe, faz isso. Eu postei um vídeo essa semana, não sei se você viu, de uma subida gigantesca. Vi, nossa, eu vi. Beleza, eu fiz porque eu fui pega, na verdade, como eu já estava filmando, eu fui pega desprevenida. Eu nem sabia que eu ia passar por aquela subida. E aí, Nossa. como não era uma aula, eu não parei no meio da subida para mostrar como sair. Aham. Mas, o que eu quero dizer com isso? Se aí você posta o vídeo na rede social, sempre vem, por exemplo, um comentário. Ah, mas e por que você não parou no meio da subida e saiu? Ou então, Nossa. você, não sei, sabe, alguma coisa que desafia, ou tipo, você não é instrutora, ou você não, Uhum. por que você não fez isso? Só que eu não preciso provar para ninguém que eu sei fazer isso. Isso. E toda a gente é ego isso aí. Hein? O tempo todo a gente é testado, tanto para elas são testadas ao ponto de, não vai conseguir, gente falando um monte de besteira, como a gente que sabe, é testado pelo ego. Pelo, eu vou fazer porque eu consigo, eu vou fazer, não, eu vou fazer por quê? Por que eu vou gastar o carro se eu posso desviar dessa subida e ir para outra? Sim. Postei um vídeo do estacionamento, é que o pessoal também não espera. Postei 2 vídeos. Um vídeo que eu estacionando de frente com uma referência e depois estacionando de frente também, mas com outra referência. Numa referência você entrava direto e na outra referência você jogava na frente do outro carro, dava ré e entrava. Em 2 manobras. Quando eu postei o vídeo de 2 manobras, a pessoa disse, uma moça, até uma pessoa, uma mulher, disse assim, mas essa vaga aí dá para entrar de primeira. Se, como a pessoa ela está aprendendo, entrar de primeira é mais fácil que fazer 2 manobras. Eu respondi, você está certa no seu raciocínio, mas se eu ensino só a entrar de primeira, quando ela não tiver espaço externo, o que ela faz? Ela sempre chora, né? É. Porque, entendeu? O raciocínio dela tá certo. Uhum. Porque a ideia é ensinar com que a pessoa faça a entrada de primeira, porque para entrar de primeira você precisa ter espaço. Uhum. Se você não tem espaço, você não entra na vaga de primeira. Sim. E aí, um monte de, como é que fala? Um monte de pessoas, né, falando e dando e palpitando, mas alguns... E se entrar errado também, às vezes é pior. Né? Já aconteceu comigo de entrar de primeira, assim, uma vaga que tinha um espacinho, mas eu não entrei certo. Nossa, aí eu tive que sair para entrar, porque quanto mais você tenta consertar, mais o negócio dá ruim. Frente ainda, porque é complicado, porque se a pessoa ela não tem essa noção dos eixos do carro e quando ela tiver pouco espaço, ela não vai conseguir, porque o instrutor, eu lembro até que ela comentou assim, o instrutor me ensinou a entrar de primeira. Então, quando ela comenta, não é desmerecendo, mas ela faz um comentário sem raciocinar no outro ponto. E do outro jeito, você sabe? Se a vaga é apertada e você não consegue entrar de primeira, você vai entrar na vaga, se for de frente? Porque, se você entrar errado, vou usar um termo aqui, cagou toda a sua balinha. Totalmente. Tudo. Eixos, que é os eixos, o eixo do carro, móvel, que é a frente. Se você você mira o eixo de trás, arruma a frente aqui, ou mexe o carro aqui várias vezes e coloca o carro. Agora, se você entra de frente e entra errado, pronto, você vai ter que tirar o carro todinho, mexer ele lá fora para entrar de... Então, tem que aprender, gente. Aprender não é com base em só referências. Vou entrar assim. Você tem que entender sobre o eixo, sobre o giro do volante, sobre o tamanho do seu carro, para você poder fazer aquilo, sem precisar do instrutor estar falando, faz isso, faz aquilo, ou você só tem uma forma de entrar. Não tem como. Mas olha, eu vou te falar, é assim, as pessoas sempre vão estar palpitando, seja para vocês que não sabem, seja para quem sabe, entendeu? Especialistas nas redes sociais e na vida da gente no normal. É cheio de... O tempo todo. Isso. Se então, você... Pode falar. Pode falar, eu não ouvi o que você falou. Se você for se importar com isso, você vai viver doente. Verdade. E a cada dia que passa, então, tá pior, né? Porque não é só as pessoas próximas, né? Todas as pessoas acabam julgando, como você falou, né? Pessoas que nem te conhecem, nem conhecem o seu trabalho, né? Já vão ali questionar, já vão falar e não querem nem entender qual era o processo que você estava ali tentando ensinar. Né? E você tem que ficar provando para as pessoas que você sabe além, sendo que você precisava mostrar só um ponto ali.
No meu caso, pessoal, ainda vamos dar esse desconto, porque eu estou para ensinar essas pessoas ou para dar uma outra visão para elas. Então, eu vou responder e vou mostrar essa outra visão. Agora, vocês... Ai, mas o cara de trás vai buzinar porque meu carro morreu no semáforo. Meu Deus, quem que é o cara de trás? Ele sabe quem tá no carro da frente, se o carro quebrou, se morreu porque morreu. Porque a pessoa, quem está dirigindo, gente, não está prestando atenção nisso. A pessoa geralmente está com pressa. E se o carro da frente dela não sai, ela buzina, às vezes, pensando que a pessoa da frente está no celular. Aconteceu comigo que tem um vídeo no meu canal no YouTube, que eu fiz um teste, né? Eu fiz um teste e deixei o carro morrer 5 vezes no semáforo. O semáforo fechou e eu tava lá. E eu fiz esse vídeo para mostrar que eu não sei tirar o carro. Vão buzinar? Vão falar? Vão buzinar, vão falar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a calma, a tranquilidade de passar pelo processo e conseguir fazer aquilo corretamente é o que importa, não é o que estão falando, fazendo. A gente nem conhece quem está no trânsito. Eu sou instrutora, deixei o carro morrer, o cara sabe que eu sou instrutora? Não. Aí ele vai lavar louça, não sei o quê, não sei o quê. Posso dirigir, vou fazer o que eu quiser. Porque eu sei fazer. Então, assim, a ideia é você saber que você está passando por um processo. Não vai se jogar em qualquer lugar. Não vai pegar um trabalho, ida e volta. Porque você não está ainda bem para isso. Mas no seu bairro, na medida do possível que você puder, isso tem que ser feito, tem que ser treinado. E esquece as pessoas. Você não está prejudicando ninguém. No máximo, você está atrasando um pouco a vida da pessoa, mas ela pode muito bem, já que ela dirige tão bem, desviar de você e ir embora. Sim. Entendeu? Assim, em vez dela se apegar no seu erro que deixou o carro morrer na frente, ela tem que ser muito mais rápida, sai, vai embora, vai ficar preocupada com isso. Então, esse é o raciocínio. Eu ensino isso. Ai, né, bom. Sim, porque eu também era um dos meus medos. Né? O que as pessoas vão falar, né? As pessoas vão buzinar, vão ficar me xingando no trânsito, vão ficar falando que eu não sei dirigir, né? E aí quando eu entendi que as pessoas não têm nada a ver, né, com a minha vida, eu só preciso saber realmente o que eu tenho que fazer no trânsito e o que acontecer. E aí eu fui me permitindo também, porque quando eu fui vendo outras pessoas, assim, já vi várias vezes homens, né, deixar o carro morrer. E aí eu comecei a ver assim, não é só mulher, que às vezes as pessoas ficam falando, não, mulher que vai deixando o carro morrer, mulher que não sabe dirigir. E aí eu fui vendo assim que, na verdade, todas as pessoas, né, elas estão suscetíveis a acontecer com qualquer pessoa. Né? Então, quando eu tirei esse peso das minhas costas, falei assim, eu preciso saber controlar o carro. Mas se acontecer, eu preciso estar tranquila e não me cobrar e não achar, não vou dirigir mais, porque eu não consigo, eu estou errando. Né? Então, assim, não me importar. Igual, eu moro em um condomínio e eu moro em uma avenida. Então, para eu entrar no meu condomínio, eu tenho que diminuir. E aí teve um dia que eu diminuí, e como tem uma passagem de pedestre, eu tenho que entrar devagar. Aí o cara de trás buzinando, né, falando para eu tirar o pé do freio, tipo assim, para eu andar mais rápido. Mas eu não vou fazer loucura, sabe? Eu não vou entrar dentro do meu condomínio, aonde tem uma passagem grande, um fluxo, e a gente não tem uma visão. A nossa visão é só quando a gente entra. Então não dá para eu vir queimando e já entrando, sabe? Correr o risco de bater em alguém. Às vezes o portão tá com defeito também. E as pessoas acabam saindo onde é a entrada. Então, assim, eu não preciso fazer loucuras, sabe? Me colocar a um ponto de causar um acidente por conta do que o outro atrás está estressado e está achando que eu estou andando devagar, sendo que eu estou fazendo o que é o correto, sabe? Então, assim, na hora, dá um sentimento ruim. Quando ele começou a me xingar e ficar mandando eu tirar o pé do freio, dá uma sensação, mas eu falei assim, não vou me importar. Sabe, alguém que eu nem conheço, não me importo com a opinião e eu sei que eu estou fazendo certo. Então, continuo tranquilo, porque nada disso serviu para mim. É engraçado, eu fico pensando, se a pessoa está xingando, está buzinando, digamos assim, se ela descer, o que vocês assim pensam que a pessoa vai falar? Ah, mas o que, senhor? O senhor está vendo a placa ali? Aqui é um condomínio, é tanto. Ah, mas vai mais rápido. Por quê? O senhor está com pressa? Tinha outra mão. Então, atrás de mim, vai. Assim,
eu vi um vídeo rapidinho aqui hoje na rede social. Vou até ver se eu gravo esse vídeo, né? Meio que fazendo. A moça ela tá dirigindo e a pessoa do lado tá. Não, vira mais, não, você tá muito devagar, você tá isso aqui, tá metendo pau, né? Uhum. Aí ela, não, aí ela para o carro, aí a pessoa fala assim, não, mas no meio da rua mesmo, lá, leva você, né? Ai, nunca que eu fazia isso. Comigo só tem duas opções, Melody. Ou vai quietinho ou desce, entendeu? Esse negócio de carro leva você, não, eu vou me estressar, não, estressa o outro. Porque cada um tem um jeito, é o que você falou. Não adianta, ó, quem dirige rápido não tem paciência com quem dirige certo. E quem dirige muito rápido e a pessoa dirige no tempo normal, não vou falar devagar, né, mas no tempo normal, são dois extremos, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela vive uma aceleração e vive acelerando a vida do outro. Tipo, não vai ficar só dela, ela tem que acelerar a vida do outro também. Até porque igual, essa avenida onde eu moro, ela é uma avenida muito residencial. Então, o limite é 60. Só que as pessoas querem passar 80, a 100. Tanto assim, já fizeram várias... aquele quebra-mola elevado, eu esqueci agora o nome. Né? Inclusive, tem um hospital, tem uma faixa, acho que é faixa elevada aqui. Eu sei qual é. Né? Que é uma bem grandona, assim, com a faixa de pedestre em cima, porque as pessoas não conseguem atravessar. Porque é um fluxo muito grande, mas é muita residência, é muitos condomínios que tem aqui na avenida. Tá vendo a faixa de pedestre? Não tem semáforo, gente, para se tiver pedestre, liga o pisca, espera o pedestre passar e aí vai. Não, e fora que a gente tem medo de parar na faixa, porque as pessoas não têm essa prioridade. Sabe? Então, assim, a gente já tem que parar ligando o alerta e naquele desespero do que está atrás não bater, porque vira e mexe acontece isso aqui. Ou quando a pessoa ainda não respeita e ainda atropela quem está passando na faixa. Sabe? As pessoas estão vivendo de uma forma tão aceleradas que muitas vezes estão perdendo o respeito, né? E não querem seguir as regras. Simplesmente eu estou com pressa, o restante, né? Não estou nem aí. Né? E infelizmente a gente vai vendo os acidentes, né? Vivendo por si. Não, vou fazer do meu jeito. Gente, o fazer do seu jeito, você tem que lembrar que você vive em sociedade, que existe lei. Não é só eu, né? Eu tenho que pensar no próximo. E que raios é isso? Quer viver do seu jeito? Cria um país para você e vai viver lá só. Se tiver, você vai ter que viver em sociedade. Felizmente ou infelizmente, né? Uma hora, quando você acabar passando os pés pelas mãos e rápido demais em algo que você não deveria, você vai assumir suas consequências. Só que enquanto forem só suas, ok. Quando você pega alguém, atropela alguém, faz uma merda aí. Então, as pessoas elas tinham que se conscientizar mais. Mas aí o que a gente faz? A gente se conscientiza do que nós estamos fazendo, tenha previsibilidade no trânsito para poder prestar atenção. Pegou esses doidos aí, se for o caso, vai pro lado, deixa passar. Entendeu? Tenha paciência. A gente precisa de paciência. Quem não tem, na minha opinião, nem vá para o trânsito, porque o trânsito não é lugar para quem não tem paciência. Verdade. Sabe? E é isso. E crie coragem para enfrentar os seus problemas. Porque o problema ele é para ser resolvido e não normalmente. E se permitir, né? Se permitir viver melhor, se permitir realizar. Né? Então, assim, eu conheço ainda também muitas pessoas, muitas mulheres, né, que ainda têm esse medo, né, que não se permite realizar porque não quer enfrentar, porque acha que não tem capacidade, que não vai conseguir. Mas eu sou a prova viva que a gente consegue. Né? Eu demorei a descobrir isso, né? E por isso agora eu fico falando para todo mundo. Falei, não, você vai, você consegue. Tanto que uma das primeiras pessoas, quando eu comecei a atender, né, na terapia, a maior dificuldade dela era em passar na prova. Né, na prova de trânsito mesmo, que ela tinha reprovado na primeira, e aí eu fui trabalhando muito com ela essa questão da ansiedade, o nervosismo, você acreditar em você. E aí ela conseguiu passar na segunda.
Mas a gente vê pessoas que tentam anos. Esses dias eu vi uma reportagem de uma menina que estava não sei quantos anos tentando. E eu achei até muito legal, porque assim, normalmente a pessoa tenta 2, 3 e vai falar, não, isso não é para mim. E aí ela conseguiu, a família fez festa. Oh, foi? Não entendi. Com bolo, aham. Isso daí. Ah, eu Gente, eu achei maravilhoso, né? Porque a pessoa não desistiu. E é isso, assim, a gente precisa enfrentar. E se não conseguiu de primeira, não é achar que não tem capacidade, pronto, acabou, vou desistir disso. Não. É correr atrás de conhecimento e resolver. Uma conquista para a sua vida, não é verdade, né? Tem aquilo que falou, você conhece uma outra pessoa depois da direção. Porque você. E, gente, é sério, não é só dirigir, é conhecimento. Porque para se controlar emocionalmente, você tem que entender como o seu emocional funciona, o que é o seu gatilho, como você tem que para eliminar, como que você vai fazer. Porque uma vez que você aprende a ter o controle emocional, você vai adquirir aquilo para a vida. Você vai ter controle no seu trabalho, você vai ter controle emocional no seu casamento, com os seus amigos. Onde você entrar, você vai ser muito bem-vindo, porque hoje em dia ninguém tem isso. Então você já está na frente quem não tem. Verdade. Porque ninguém quer pessoa problemática na vida. Ninguém gosta de pessoa problemática, pessoa mandona, pessoa que acha que é dona da razão. Isso é pessoa que não tem controle emocional. É aquela pessoa que gira em torno do umbigo dela. E direção não é diferente. Uma coisa é você pegar uma pessoa que dirige muito. Nossa, mas essa pessoa ela vira e corta e vira e faz a curva, não sei o quê, e anda a tantos por hora. Isso é dirigir muito? Desde quando? Tipo assim, dirigir muito, dirigir bem, é respeitar as leis, é respeitar o outro, é respeitar o pedestre que está vindo. Entende? É aquilo que você está fazendo. Isso, gente, é conhecimento. Então, conheça o carro, entenda. Faça algo que hoje pode ser sacrificante para você, mas é algo que você vai levar para a vida, que nem o controle emocional. Tudo que você tá, a nossa velhice vai chegar. E você não vai precisar depender e esperar que ninguém faça por você. Você. Verdade. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, passei na categoria A e B na 4ª vez, né? E tá tudo bem, né? E não desistiu e tá de parabéns por isso, né? Que passou e agora pode ter essa experiência de dirigir, né? E de repente trabalhar com isso. E é uma liberdade. Assim que eu comecei a dirigir, né, eu comecei a levar os meus filhos para a escola, comecei a ter mais tempo com eles, né, porque esse momento de trânsito também, assim, às vezes o trânsito estava parado, a gente aproveitava, quando eu via, eu amo contemplar o céu, a gente fazia isso junto, sabe? A gente começou a vivenciar e viver momentos melhores. Nas férias, às vezes eu queria sair com eles. A primeira vez que eles entraram de férias, eu falei, vamos no shopping, vamos assistir um filme, e vamos lanchar, vamos comer alguma coisa, que às vezes eu desanimava, sabe? De sair ou de ônibus, porque daqui da minha casa sempre tem que pegar 2 ônibus para poder ir para qualquer lugar, que eu tenho que ir para o terminal, para depois do terminal pegar um outro ônibus. Para ir de Uber, assim, tinha horas que a gente conseguia um Uber legal, tinha hora que a gente pegava cada Uber que só pela misericórdia, né? Que às vezes aumenta, porque antes de ser instrutora, eu fui motorista de aplicativo também, eu já fiz de tudo. E aí tem isso também, né? Os valores, né? E aí aumenta, dependendo do horário de pico, o que você paga 10, daqui a pouco é 30. Choveu, é 50. Então... Também, é isso mesmo. E também, assim, às vezes você não consegue. Aonde você tá naquele momento, tem um Uber ali, você fica 30 minutos esperando. Então, assim, é um tempo, às vezes você tá chegando em casa, você tá ali naquela aflição, esperando, e bateria acabando, e você naquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu, tem que acabar com isso. Então, hoje, assim, eu preciso ir no supermercado, eu vou, e às vezes eu preciso passar em vários lugares, ficar pegando vários ônibus, ou então pego um Uber, desce, pega outro. Então, assim, é uma liberdade. E é realmente, assim, traz para mim uma sensação tão boa, sabe? Assim, eu consegui, eu tô conquistando. Nossa, igual, eu também faço muitos exames, né? Amanhã mesmo é dia de fazer exame. Então, assim, eu consigo ir sozinha, né? Isso me dá uma autonomia que é muito bom.
É isso. Gente, eu sei lá, eu preciso te agradecer mais uma vez. Estamos encerrando, ou daqui a Sim. pouco. Além de ter sido uma luz na minha vida, porque a minha fé se renovou através da sua, Amém. eu agradecer pela tua confiança no método, pela tua confiança de ter me permitido entrar na sua vida também e ter plantado a sementinha da autonomia que hoje está aí brotando. É. Então, hoje, assim, sempre que eu tenho a oportunidade, igual eu tô fazendo essas semanas de lives, começou ontem, vai até domingo, né? Que o tema é você protagonista, mas cada live tem uma parte que a gente vai estar abordando, né? Então, ontem foi falando sobre sonhos e hoje eu quis falar sobre o medo, né? Ah, meu livro tá aí, ó. Pessoal que é aqui na live que me segue, tá? Eu já estou falando para vocês, tem um livro aqui que eu ganhei da minha amiga Melity. E eu acho que vocês. Eu acho, por quê? Porque eu não vou fazer uma imposição. Mas se você quiser conhecer um pouquinho, saber um pouquinho, olha, Histórias de Sucesso foi ela que escreveu. E eu acho que vocês deviam se permitir adquirir o livro, ler o livro, porque tem muita história, Legal, né? não só te motivar, mas vai te fazer refletir sobre a sua vida. Uhum. E esse é o primeiro passo para a gente conseguir a mudança em nós mesmos. Uhum. Refletir sobre nós e de como estamos e vivemos até então e mudar, virar essa chave que 2024 já está aí. Verdade. E aí, em 2024, você está dirigindo ou você vai dizer que é mais, era 14, agora é 15 anos sem dirigir? Mais um ano. Quanto tempo você me segue? Eu estou na rede social há 4 anos. E há quanto tempo você está sem dirigir? O que você tem feito, né? A gente tem que se perguntar. E é o que eu sempre falo, às vezes a gente quer viver algo novo, mas vivendo ciclos velhos. Ah, eu tenho vontade de dirigir, eu tenho vontade de terminar uma faculdade, eu tenho vontade de começar alguma coisa, mas sempre fica na vontade, não faz acontecer. Né? E a gente precisa assumir isso. Eu quero, eu tenho que fazer isso acontecer. Então, é colocar realmente a mão na massa ali, trabalhar o autoconhecimento, as conquistas e batalhar por isso, porque infelizmente muitas pessoas estão desistindo de viver porque já perdeu o sentido da vida. E a gente tem tanta coisa que a gente pode viver. Né? A gente pode viver de uma forma tão melhor, mas às vezes a gente fica colocando desculpas, ou às vezes a gente mesmo se aprisiona nos nossos pensamentos, nos nossos traumas do passado, nas nossas dores, não nos permitimos, né, viver o sobrenatural, viver o que Deus tem pra gente. Né? O que Deus diz que nós somos vitoriosas, né? Que nós somos filhas, que nós somos amadas, que nós somos abençoadas. E muitas das vezes o que, que nós dizemos? Ah, eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade, eu não conquisto nada, eu não posso nada. Tudo que eu começo eu não termino, eu sou uma perdedora. E acredita em palavras ruins. E não faz acontecer. Seja verdade, né? Porque em algum momento, como eu disse no início, a gente tem uma razão para acreditar nisso. Existe uma razão, que é a crença que você disse também no início, é a tal da crença limitante, talvez a verdade de tantos erros você se convenceu de que você não consegue mais. É. Gente, a vida existe. Você está aqui, está vendo a live, você está assistindo, você está pensando aí, ai, eu sou uma perdedora. Eu já trabalho o seguinte, eu não vitimizo nada e nem ninguém. Você é uma perdedora, então você vai deixar de ser? Pega aqui comigo. Quando você vai deixar de ser, então, já que você está falando que é? Mais não. Vamos. É isso aí. Porque, às vezes, a pessoa ela não vai conseguir mudar o que ela viveu. Às vezes, quando eu digo que não vai conseguir, óbvio, ela não vai conseguir. O passado já foi, os erros já aconteceram, esquece. Uhum. O passado é referência para você não errar amanhã, não errar no que você vai fazer quando você se propor fazer outra coisa. Mas essa outra coisa tem que começar, né? Ela tem que acontecer. Enquanto você estiver achando que você é uma perdedora, eu vou ouvir você dizer que é e depois eu falo, tudo bem, tá bom. Parou de chorar? Então vamos deixar de ser perdedora. O que você quer começar por onde? Vai fazer o quê? É fazer acontecer. Mas é sair dessa posição. Lembra, você ficou 15 anos sem dirigir. Você fez 20 aulas. Ficou quanto tempo sem... Então, não é da noite pro dia, mas eu te garanto que se você
colocar a mão na massa. Em uma semana, você vai aprender o que você não aprendeu nesses 15 anos tentando, entrando no seu carro e fazendo. Então, invista no que você realmente dá valor. Você dá valor mesmo para dirigir, ou para a sua autonomia, ou para o que você quer ser amanhã? Então, invista nisso. É nisso que você vai investir. Não importa o preço, porque não existe preço, existe o valor do que aquilo vai gerar para a tua vida. Olha você podendo ir fazer seus exames, levar seus filhos para os lugares, passear. Entende? Uma coisa que você falou, poxa, 20 anos sem dirigir. Você tá dirigindo 2. Olha quanto tempo você podia ter feito isso. Só que tudo é no tempo de Deus. Então, vamos lamentar pelo tempo da nossa ignorância. Porque não vai voltar. Mas a gente é ignorante a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente tem que agir. Tempo que a gente perder a partir de agora, aí esse sim será cobrado. Porque esse sim, você sabia e não fez porque não quis. Entendeu? Não, né? Não tenho dó porque eu penso, olha, tem que, né, focar e seguir o progresso contínuo. Pouco, mas contínuo. Não desistir. Isso aí. É se permitir, né? É não desistir, é não desanimar e não colocar, né, limites, barreiras, porque muitas vezes a gente faz isso. E uma coisa que eu gosto muito, é uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, eu sempre cito ela, que é a passagem de Pedro andando sobre as águas. A gente vê ali que ele foi o único que se permitiu, né, vivenciar. E de repente quem estava no barco estava ali criticando, né? Mas ele quis vivenciar isso e ele confiou no Senhor. E o momento que ele estava confiando, ele conseguiu. E quando foi que as coisas começaram a dar errado? Quando ele começou a olhar as circunstâncias e a achar que ele não ia conseguir. Mas ele já estava conseguindo, né? Mas quando ele olha ali o mar bravio, todas aquelas ondas fortes, ele tira o olho do foco. Ele tira o olhar do Senhor e ele começa a olhar as dificuldades. E naquele momento ele começa a afundar. Então, muitas das vezes a gente afunda por isso. Porque a gente perde a fé, a gente desacredita, a gente tira o nosso olhar de quem está conosco e pode todas as coisas, né? Para a gente olhar as nossas circunstâncias, a nossa fraqueza, as nossas limitações. Porque se a gente for olhar para dentro da gente, a gente realmente não faz nada. Não sei. O que acontece? Desde 2016, né, quando eu tive o diagnóstico do câncer, a minha coluna estava muito, está muito danificada. Então, pela medicina, esse seria o momento mais improvável de eu conseguir dirigir. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho me superado 2 vezes, né? Eu tenho falado, não, se para a medicina, né, eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso viver, né? Então, não vai ser isso que vai me paralisar. Então, o diagnóstico ruim me fez ser mais forte, sabe? Me fez querer viver além do que eu acreditava que poderia. Então, é mais um milagre, mais um momento que eu celebro assim, com muita alegria realmente, porque eu sei o quanto Deus tem feito na minha vida. Né? Todas essas conquistas. Você é um exemplo de força, de determinação, de fé. Você é uma pessoa que não é por ser ou por ter estudado o que você faz na sua profissão, mas a sua vida testifica Jesus, eu já disse isso, a sua vida testifica a sua fé, a sua vida testifica o que você diz. Então, eu não vejo incoerência no que você fala, eu não vejo inverdade no que você diz, e por isso eu sempre me conecto a você e minhas portas aqui de casa, do meu coração, da minha vida, está aberta para você sempre. Obrigada. Amém. Então é isso, né? Já deu, a nossa hora voa, né? 8h11 já, gente do céu. Mas espero, sim, muitas pessoas, né, foram passando ali, comentando, né, que já aprenderam, que gostaram muito da live. Espero que realmente, assim, alguém possa sair dessa live tocado, né? E deixando o medo de lado e se permitindo viver o sobrenatural, seja na direção, seja em um sonho. Muitas vezes a gente fica, mas eu tô muito velho, né? Não tem isso, não tem idade para realizações, não tem idade para conquistar esses limites, esses bloqueios, a gente que cria, ou a gente quer se colocar numa caixinha. Mas a gente é muito maior, muito mais forte do que isso.
tanto que você deseja, né? Sim. Assim, é o tanto que você quer, porque a partir do momento que você quer muito, você, é o que você falou, mira e só para quando chega lá. É isso aí. Tem que Vai vir esse dificuldades, vai vir muitos obstáculos, vai vir muita coisa para paralisar, para desanimar, mas você tem um foco e você tem que olhar para ele, né? Se você começar a olhar as circunstâncias, vai afundar. exatamente. Mira no alvo. E Isso o alvo aí. sempre é o exemplo das nossas vidas. Eu tenho como exemplo, de todos os livros e todas as histórias que eu já ouvi, a história bíblica do Evangelho de Cristo é a que, para mim, não tem exemplo assim melhor a ser seguido. É o exemplo que eu luto todos os dias de bondade, de amor, de ser igual a Cristo, né? A gente tenta ao máximo poder propagar essa verdade, essa sinceridade, esse amor, essa paz que é servir a Jesus. Porque nele vejo verdade, coerência em tudo e apesar de todos os filósofos que eu já conheci, é nele que eu miro. E eu tenho, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, que eu sei que todas aqui têm as falhas, seus Sim. erros, têm medos, sempre vai ter, não é fácil. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Porque enquanto a gente está tentando, a gente está com esperança. Sim. Agora, Não pode desistir. não, desistir não. O perdedor é só quem desiste, né? Quem desiste perde a chance de obter conhecimento, de conquistar, né? Então não dá para desistir. E eu já tenho uma pessoa ali que já falou, né? Que já está desbloqueado para 2024, então essa live já valeu muito a pena. Que se uma pessoa já tiver desbloqueado e se permitir viver sem o medo e conseguir dirigir, né? Essa live já valeu muito a pena e a gente alcançou o objetivo. Eu penso muito sobre isso mesmo. Eu acho que o caminho é esse. Não mirar em milhões. Mira em um. E aí pega na mão dela, não solta mais. Mira em outra pessoa. E que essa pessoa entenda que quando ela estiver entendendo, ela vai ser uma bênção na vida de outra pessoa também. E aquilo vai realmente ser uma propagação de liberdade, de autonomia, de confiança, sabe? De um ajudando, dando suporte ao outro, tendo empatia, respeito. Sim. Ensinar com que o outro adquira coragem, que esse outro possa ensinar o outro e assim seja. Verdade. Inclusive nós estamos aqui, né? Eu, na parte terapêutica, de autoconhecimento, né? De se livrar de traumas, desbloqueios e viver o novo, e você também com essa parte teórica e prática, né? Para a pessoa perder de vez todos esses medos e se permitir viver o novo. Sim. Né? Então, pode estar contando com a gente, porque às vezes sozinha a pessoa não consegue. Eu já tentei outras vezes sozinha e eu me frustrei porque eu achava que sozinha eu ia dar conta, né? E em todas as áreas, né? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente pensa, mas às vezes também as pessoas desanimam a gente a tentar, Sim. porque a gente aí se apega no outro, aí o outro solta a sua mão, você se vê sozinha. Você pega no outro, o outro solta a mão, você vê sozinha. Por isso que tem que se apegar em Cristo, gente. Isso aí. Mente vai entrar no propósito com você. Você não pega na mão de qualquer pessoa porque você está carente de informação, ou carente de carinho, ou carente de qualquer coisa que você precise. Ok, se você precisa, mas pega na mão das pessoas certas. Sim. Quem sou eu sem Cristo e quem sou eu sem as minhas amigas? Sou ninguém. Sim. Porque são pessoas que tocaram na minha vida, inclusive alunas que se tornaram amigas, que são pessoas que você fala, gente, se não é Deus no meio disso... Verdade. Porque são pessoas que realmente só agregam. E só Deus agregam. direciona, né? Mesmo com as dificuldades, com tudo, você vê que são pessoas que dá para você olhar e falar, olha, isso aí, acho que tem o dedo de Deus aí. Amém. E é assim,
né? Eu vejo realmente isso, muito cuidado de Deus, né? Igual te conhecer de uma forma tão assim inesperada, né? E a nossa conexão que Deus tem feito na nossa vida é assim, não tem como a gente dizer que não foi Ele, né? O cuidado, o amor dele realmente que nos conecta às pessoas. E a gente vai vendo que nos conecta naquilo que a gente precisa, né? Na nossa necessidade, na nossa dor, naquilo que a gente precisa ser tratado, vem o Senhor e coloca anjos, né, em forma de gente e de amor para nos abençoar. Então, assim, a gente não precisa andar sozinho. A gente tem visto, assim, o mundo de uma forma tão carente, né? Nessa semana, assim, eu vi vários relatos de suicídio, né? De pessoas que se sentiam sozinhas, que perdeu o sentido pela vida. E a gente precisa olhar mais para o próximo, né? A gente precisa ter essa atenção, porque, infelizmente, né, tem muitas pessoas precisando descobrir, né, esse valor da vida, essa vontade realmente de viver e que a gente pode, sim, viver algo extraordinário, mesmo em um mundo em que tem tido tanta dor, tanto sofrimento, né, tanto julgamento, tantas coisas ruins, mas nós podemos fazer a diferença, né? Alguém precisa fazer algo, então que seja nós, né, a fazermos a diferença na vida dos outros. E aí, retornando brevemente sobre o que nós falamos de pensar naquilo, no que é bom, é a mesma coisa para o ser humano. A gente tende a ficar mentalizando naquele que fez mal para a gente, ou naquilo de ruim. Mas, poxa, tanta gente à nossa volta que está precisando, às vezes, só do seu sorriso, às vezes nem de uma palavra sua. Só do seu sorriso, do seu bom dia, porque o dia da pessoa está ruim, mas você passa batido porque você está pensando naquele que não te deu bom dia. Sim. Poxa, foca, né? Foca no que precisa. E fazer foca a diferença, né? Exatamente, foca naquilo que realmente vai mudar, não só o dia do outro, mas o seu dia também. Porque Sim. ficar pensando naquele que fez de ruim, que aconteceu, vai te agregar no quê? Nada. É fácil? Não é. Eu falo como se fosse simples. Eu sei que não é simples. Mas se você parar de pensar ou tentar se esforçar, gente, é esforço. É realmente um esforço físico que você faz para manter centrada nas coisas certas. Eu não vou colocar o meu foco, minha energia naquilo que está minando a minha força. Eu vou colocar nas pessoas que precisam de mim e que eu preciso delas. E pessoas que agregam. Se aquela pessoa não agrega na tua vida, faz a sua parte, parte para quem você sabe que você vai ajudar, que você vai ter um retorno. E um retorno como esse. É um retorno de, nossa, eu consegui. Obrigada, aquele dia eu estava triste. Olha, eu vou fazer um breve comentário. Quando eu saí do estágio, um dia desses, que eu estava tendo lá, eu tive trabalho à tarde, e aí eu senti de dar carona. Ah, vamos, vai, eu te levo. Aí eu fui levar, eu ia levar até o ponto de ônibus. Aí, vai, vou levar você para sua casa. Aí eu de 10 minutos da minha casa. Aí a pessoa ficou assim, não, é sério, não, imagina, não, custa nada, tá 10 minutos da minha casa, deixei. Aí o tempo passou, acho que uns dias depois, a pessoa virou para mim e falou assim, sabe que agora, né, podendo conversar com você, lembra aquele dia que você me deu a carona? Eu falei, lembro. Então, que não tinha nem R$ 1, você ia me deixar no ponto de ônibus e eu ia andando. Nossa. Andar menos o caminho e eu teria... Ele falou assim, realmente eu vejo Deus agindo nas pequenas coisas. Eu estava tão desanimada, a pessoa disse, falou assim, eu estava me sentindo tão para baixo, estava assim, pô, meu Deus, mas eu faço tanto, eu ajudo tipo, tantas pessoas e parece que não vai, o carro tinha quebrado, sabe? Não vai, não dá certo. E aí, quando eu vejo que as coisas vão acontecendo, né, no momento ruim da vida da pessoa, eles vê Deus, né? Vê Deus indo nos detalhes. Então, quando a gente parar de reclamar e começar a ver Deus agir nos detalhes, Sim. Ele une as pessoas. Se você não é grato, você não vai ver isso. Mas Ele faz com que isso aconteça. Basta você ter sensibilidade e sentir que Deus está presente ali o tempo todo, em tudo que acontece. Eu costumo dizer, né, que o tempo em que a gente gasta reclamando é o mesmo que a gente pode gastar agradecendo. A escolha está nas nossas mãos. E o retorno também
tá com a gente, porque se eu começo a reclamar, eu começo a me tornar amarga, eu começo a ver só as coisas ruins à minha volta, não, as coisas começam a ficar chata, ruim. Agora, quando eu agradeço, eu começo a abrir o meu olhar. Mesmo que coisas ruins às vezes estejam acontecendo, eu tenho motivos para agradecer. Então, eu preciso olhar e focar nisso, né? Porque se a gente só se apega no ruim, a gente se sente cada vez mais pesado. Eu tenho uma frase que a gente costuma dizer assim, que a maioria das pessoas sabe aonde estava e o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2000. 2000 ou 2000, agora eu esqueci o ano, quando foi a Torre Gêmeas. Acho que foi 2001. 2001. Eu acho que foi 2001. E as pessoas não conseguem lembrar o que estava fazendo, que roupa estava vestindo, né? Detalhes, né? Se foi um momento bom no dia 11 de setembro desse ano. Porque, às vezes, as coisas, as tragédias, as coisas ruins marcam mais a nossa vida, mesmo às vezes nem sendo com a gente, do que as coisas boas. Às vezes na terapia a gente traz algumas reflexões, né, da pessoa colocar na balança momentos bons, momentos ruins. Os ruins vem uma cachoeira, a pessoa lembra, não, eu lembro aquele dia que fulano falou isso comigo, não, eu lembro aquele dia que a pessoa passou perto de mim, fingiu que não me viu, sabe? Assim, e traz toda aquela emoção ruim. E agora, o bom, deixa eu ver, um dia do meu casamento, deixa eu ver, um dia que meu filho nasceu, deixa eu ver. Sabe, as memórias boas, as pessoas têm dificuldade até de lembrar. Porque às vezes as coisas ruins a gente guarda muito mais, né? De uma forma que a gente acessa muito mais rápido do que as coisas boas, né? E isso a gente precisa também tomar cuidado, né? De ser sempre grato e ver a gratidão pelos mínimos detalhes. O nosso coração está batendo, nós estamos respirando e nós já somos gratos por isso. E muitas das vezes nós ainda reclamamos, né? Então, assim, é olhar nos mínimos detalhes, né? Porque o ar, quando a gente está aqui respirando e está tudo bem, a gente não está se importando. Mas a gente viu durante a pandemia o quanto o ar é importante, o quanto fez falta para muitas pessoas. E naquele momento, muitas pessoas viram a importância do respirar. Porque hoje em dia a gente não quer perder tempo nem para respirar corretamente, né? Então, assim, a gente vai vendo que às vezes algumas coisas vão perdendo sentido. E são coisas importantes e essenciais para a nossa vida, né? Para o nosso bem-estar. Eu concordo contigo também. Refletir nessas coisas são importantes e fazer a autoanálise, né? A autoanálise daquilo que realmente você quer, daquilo que você está buscando. E não viver com, o mundo fosse acabar amanhã. Ao mesmo tempo, assim, eu vejo que ao mesmo tempo que a gente tem que viver o hoje, né, como se não houvesse amanhã, tem que ter uma limitação aí, viver um hoje equilíbrio, como se não houvesse... né? Saber que você tem que estar no seu momento presente, né, plantando hoje, se ele vai existir amanhã ou não, mas plante hoje, aqui você quer colher amanhã, porque você não pode plantar uma coisa que amanhã... amanhã o que eu vejo é que as pessoas chegam no dia seguinte querendo benefícios ou coisas que ela nunca plantou. Ela não quer isso daí, mas ela quer, entendeu? Ela quer ser uma pessoa próspera, mas nunca guardou um dinheiro para nada, entendeu? Ela quer ser bem-sucedida no trabalho, mudar de cargo, mas ela nunca ficou, isso aqui é mais o trabalho dela, entendeu? É 6 horas, se deixar faltando 1 para 6, ela tá saindo. Já tá lá, né? Mas eu não... Depois, ok, mas o que você está plantando então? Quem ficar depois está mostrando que, olha, se você precisar de mim, eu estou disponível. E aí, quando tiver uma promoção, quem vai ser lembrado? Aquele que saiu no horário, em ponto, correndo, ou aquele que se prontificou e disse, olha, se você precisar, eu estou aqui, ou ajuda, sabe? São coisas tão simples, mas as pessoas não querem saber, não querem fazer. E depois se questionam porque não chegam onde... Gente, planta hoje. Eu acho que é isso. Planta hoje o que você quer amanhã. E se você não alcançar amanhã, refaça os seus pensamentos, analisa o seu passado, porque ele é sua referência daquilo que você plantou e colheu ou não colheu, e muda
muda a sua postura, né? Muda. Também tem um tempo da colheita, né? Muitas das vezes nós não respeitamos esse tempo. Nós plantamos, antes da árvore crescer, a gente já quer colher. Mas não é assim, né? A gente tem que plantar, cuidar, adubar, molhar, esperar o tempo de florescer, esperar o tempo certo para a gente ir lá e conseguir colher e usufruir disso. Né? Então a gente precisa também respeitar isso. Então eu digo assim, é viver no equilíbrio. Né, de nem acharem que a gente tem toda uma vida. Ah, não vou fazer isso agora, não, deixar para daqui a uns 5 anos, se você pode fazer agora. Né? Então a gente precisa ter sempre esse jogo realmente de entender não, o que é prioridade, Isso. o que pode ficar para depois. Né? E vendo e vivendo, não só dependendo do amanhã, porque na final a gente não tem ele não nos pertence. O que nós temos é o hoje, é o presente. Então, eu planto, cuido para ver se eu vou colher. Mas, se de repente, eu não colher, outra pessoa vai colher no meu lugar. E tá tudo bem, né? Também, as outras pessoas também poderem usufruir do bem, né? Do que a gente tem plantado, né? Gente, a hora voou, né? Aí vamos encerrar e dizer, né? Seja a protagonista da sua história, seja você a fazer algo. Às vezes as pessoas também ficam muito naquele mimimi. Ai, mas ninguém olha para mim, ninguém faz nada por mim. Né? Faça você, né? Seja você por você, lute pelos seus sonhos. Mesmas, né? Tipo assim, a gente vê que é difícil você fazer para você, você não faz nem para você, o que o outro faz por você, ou seja, ele tem que fazer por ele. A gente sabe, a gente precisa se responsabilizar pelas coisas. Sim, verdade. Né? Então, assim, assuma realmente isso, né? Faça a sua história valer a pena. Tá chegando aí 2024, faça um ano excepcional, faça os seus sonhos ser realizados, né? Faça o que você quer viver realmente acontecer. Não fique esperando, né, o tempo certo, o momento, porque às vezes o momento é hoje, você está perdendo, né? Então, viva o seu melhor, faça o melhor por você, pela sua família, inspire outras pessoas, né? Vamos espalhar o bem, espalhar o amor, porque nós estamos precisando disso, né? Verdade, a humanidade necessita de pessoas empáticas. Sim. Amigo, obrigada. Eu que agradeço. Pela live, pelo convite, obrigado a todos os meus seguidores que participaram, que entraram, que saíram, que ainda estão aqui. Seguem a Mary. Estou abençoada, vai abençoar a vida de vocês também, como abençoa a minha. E um beijo para vocês que estão aqui. Um feliz ano novo. Eu tenho live amanhã ainda, né? Na minha página. Eu estou seguindo uma sequência. Devo estar, acho que na 8ª live já. 3, 6, 7. 7 coloquei as sextas-feiras. Às 21 horas, das 21 às 22, eu faço live aula. E aí eu explico todo o passo a passo do método M4P, que é um método do curso que você adquiriu, e eu estou fazendo as lives para ajudar e abrindo espaço para o aluno entrar e tirar dúvidas comigo. Nossa, então não tem desculpa, né? Porque olha, conteúdo tem. Essa live, gente, é só através da assinatura. É a assinatura do Instagram, é R$4,90. E que é baratinho também, né? Para quem sonha, né? Nossa. Dirigir vai ser uma ajuda muito grande, porque nos stories de assinantes tem as lives, tem os stories ao vivo quando eu dou aulas presenciais com as minhas alunas. E aquilo já vai, você vai vendo no erro delas, muitas vezes, o seu erro. E muito, assim, ajuda muito. Então, se você não conhece e quiser conhecer, entra na assinatura do Instagram, é R$4,90, debitado no seu cartão, é uma assinatura. Tem uma aluna que fala que é Roflix. A Roflix. Que bênção! Roflix, vou assistir lá na Roflix. Tem as lives que você pode assistir, são 1 hora de live, eu explico tudo sobre embreagem, tudo sobre tudo. Nossa, gente. Perfeito. Entra, participa, se a parte é do medo de dirigir, eu tô contigo e não abro. Pego na tua mão e a gente vai embora. Se o teu é emocional, é algumas coisas que fogem do meu alçado, tá minha amiga aqui, que ela... Perfeitamente. E vamos juntas. Gente, a gente perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Todas as lives estão ficando gravadas aqui no meu perfil, né? E podem compartilhar, né? Vamos também aproveitar para compartilhar,
né, esse conhecimento, né, a Rô trouxe aí muitas dicas, né, essa live eu creio que pode acrescentar muito na vida de alguém que esteja sem esperança de conseguir um dia, né, voltar a dirigir ou realizar algum outro sonho, e talvez essa live possa trazer essa motivação que a pessoa precisa neste momento, né, e um feliz 2024 para todos. Obrigada aí pela participação, quem está aí desde o início, comentando, participando junto com a gente, obrigado pela força e obrigada. Deus abençoe, né? Em breve a gente se vê de novo pessoalmente. Ó. Você todos, gente, precisar da gente, a gente está Estamos aqui. Gente, eu tá nesse mundo para ajudar vocês, de nasceu para servir vocês. Então, poder ser o máximo de amor na vida de vocês e suporte, ajuda, porque um dia a gente já esteve numa situação talvez de precisar e não ter. Verdade. Então, acho que faz com que uns fujam para um lado, né? Que é o lado de que não tive, também não dou. Mas não, a gente não pode não ter tido, mas eu tenho um prazer em servir, em ajudar, então podem contar conosco, porque eu sei que minha amiga quer igual. Obrigada. Para você. Obrigada por Beijo. tudo. Obrigada. Até, gente. Boa noite. Fique com Deus. Amém.